Graça e paz, povo de Deus. Aproveitando o que nós acabamos de declarar, antes de ministrar essa palavra, quero orar com os irmãos. Nesse sentido, Senhor Jesus, invocando o Teu nome, de uma maneira que só a Tua igreja pode fazer. Só a Tua igreja tem esta autoridade aqui na terra. Essa autoridade não precisa de eleição, porque essa autoridade foi dada aos eleitos. A igreja preciosa e eleita no Senhor. Então, como tua igreja, nós invocamos o teu nome como o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, forte e poderoso na guerra. Aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros. Aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Nós invocamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Nós invocamos o teu nome nesta noite. Nós invocamos o teu nome nesta noite. Senhor Todo-Poderoso, Rei da Glória, Rei dos Reis, sacerdote eterno, de uma aliança perfeita e consumada. Aquele que tem em si mesmo a imortalidade e habita numa luz inacessível. Tu, Senhor, que tem o poder da imortalidade e concedeu aos teus amados. Nós invocamos o teu nome nessa noite. Envia a tua palavra, fala aos nossos corações poderosamente. Desde já quebrando as cadeias, quebrando o jugo, quebrando todo o peso, Senhor. Quebrando, Senhor, todo o principado, a potestade que tem se levantado contra a vida dos nossos amados irmãos. Todas as fortalezas sejam destruídas nessa noite, pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder neste nome, irmãos. Há poder neste nome, irmãos. Há poder neste nome, irmão. Então por que você não clama? Há poder neste nome. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Há poder neste nome. É no nome de Jesus que nós vamos ministrar esta palavra. Tem uma palavra aqui para os irmãos. Deixa eu só abrir essa água aqui, rapidinho. Aí. O Senhor nos dizendo: solta o jugo, soltai de vós as vossas cargas, deixai as vossas cargas. Solta o jugo. Está carregando peso que não é teu. Está carregando culpa que não é tua. Eu gostaria que você fechasse os olhos só um pouquinho comigo. Eu fecho os meus também. Imagine comigo uma frase. Não vai aparecer nada no telão, tá? Não preparei nada. A mensagem de hoje é uma mensagem bem expositiva da palavra de Deus. Mas imagine comigo com os seus olhos fechados uma seguinte frase: aqui acabam-se as transferências de culpa. Ainda com os teus olhos fechados, imagine essa frase: aqui acabam-se as transferências de culpa. Mais uma vez, com os teus olhos fechados, imagine uma frase escrita com letras bem grandes, dizendo: aqui acabam-se as transferências de culpa. E aqui nesse altar, eu quero dizer para você, que aqui acabam-se as transferências de culpa. Quando você abrir os seus olhos e olhar para esse telão, não tem nada escrito, mas você vai ver essa frase. Pode abrir seus olhos. Está escrito só o slogan da igreja. Mas uma fração de segundos, você viu projetado aí essa frase. Porque o teu cérebro tem esse poder. Só o cérebro humano tem esse poder de trazer à existência aquilo que não é, como se já fosse. Só o ser humano faz isso. O animal irracional não pode fazer isso. Então eu quero dizer para você que nessa noite,
aqui, nesse altar, nesse momento, às 20h45, do dia 22 de janeiro de 2025, aqui acabam-se as transferências de culpa. Eu percebi, no ano de 2024, muitos irmãos prostrados diante das situações da vida. Esse é o prazer de estar vivo, são as lutas. Se você falar para mim que não tem luta nenhuma, que é tudo mar de rosas, tem alguma coisa errada. Mas se você falar para mim que tem lutas, e que em todas essas lutas tem um Deus habitando dentro de você, pelo seu Espírito, e que Ele te dá a vitória em todas essas lutas, aí eu vou chamar você de crente. Então, luta é normal, problema é normal, vai e vem, vai e vem. Cai uma chuva, como caiu agora há pouco, daqui a pouco formam-se outras nuvens e vem outra tempestade. E assim é a vida. Cai uma tempestade, fica aquela calmaria, daqui a pouco você olha, tem outra nuvem se formando, e vem outra tempestade. Mas nós temos abrigo. A palavra do Senhor diz, Salmo 91, aquele que habita, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, aquele, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai viver preocupado e ansioso. Vai o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, ou debaixo, à sombra do Onipotente, vai ter que fazer pelo menos umas 300 orações por ano. Vai ter que fazer vários clamores, porque um não valeu e eu tenho que lembrar a Deus. A promessa é descansar. E nós colocamos muitas promessas nas frases que tem na palavra de Deus, que não são promessas, e muitas vezes nós nos esquecemos do que é promessa. E aquilo que não é promessa, que foi falado a determinada pessoa na palavra de Deus, na história bíblica, nós pegamos essas frases, várias delas, e transformamos em promessas, e elas não são promessas. E as promessas de verdade, nós deixamos de lado. Vários porquês. Um deles é este peso. Eu quero ler rapidamente com você, vou só citar alguns textos, não vou ler, não dá tempo de ler, e não vou fazer isso também. Estou falando com um povo crente aqui, praticamente não vi nenhum visitante. Se vir, daqui a pouco a gente pergunta, você me desculpa, me perdoa. Mas todo mundo de casa, todo mundo já leu bastante Bíblia, conhece história bíblica, conhece. Então eu quero aqui conversar com vocês nessa noite sobre alguns textos. O primeiro texto que eu quero conversar com você é Lucas capítulo 15, no versículo 11. Quero lembrar a você, e eu também, que antes dessa Bíblia ser escrita dessa maneira que nós conhecemos, ela foi escrita direto, sem interrupções, sem capítulos, sem versículos, só um livro. Só livros. Em um primeiro concílio separaram alguns capítulos, 1500 alguma coisa, alguém teve a ideia de separar, colocar título, depois alguém teve a ideia de colocar versículos. E esses títulos que nós temos aqui nessa Bíblia de hoje, são sugestivos, são sugestionados. Quem fez a tradução, leu o texto, o contexto, e achou por bem de dar um título ou um subtítulo. Mas no original não tem nada disso. Ela é escrita direto. E você percebe, lendo a palavra de Deus, em alguns versículos que nós conhecemos, que aquele versículo, ele pula de um capítulo para outro. Tem um ponto e vírgula, e a continuação do versículo vai estar no próximo capítulo.
E se você não prestar atenção na língua portuguesa, você se perde, você pensa que acabou o versículo. Na nossa Bíblia. É muito comum isso. Então, olhando para... Amém? Amém? Desculpe que não tinha ligado. Então, olhando para essa palavra de Deus, eu quero lembrar com você aqui a parábola do filho pródigo. Todo mundo já leu essa parábola. Conhecemos, usamos essa parábola muitas vezes para cultos de evangelismo, usamos essa parábola para chamar aqueles irmãos ou irmãs que pararam a sua caminhada, e nós muitas vezes, erroneamente, nós chamamos essa pessoa de pródigo. Não faça isso, por favor. Você chamar uma pessoa de pródigo é uma ofensa. Você está ofendendo essa pessoa. Eu já vi pregadores chamando para reconciliação, a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, depois abrir um momento e chamar para reconciliação, e o pastor falar assim: vem filho pródigo, vem filha pródiga. Não faça isso, por favor. A palavra pródigo é uma palavra de perjúrio, é uma palavra horrível. É uma palavra que no nosso dicionário significa desperdiçador, inconsequente, esbanjador. Então, quando você está chamando a pessoa, você está ofendendo ela. Então, não faça isso. Eu, quando fui corrigido, procurei não fazer mais. E eu quero trocar esse título aqui, com autorização, com a licença poética, e analisando esse texto, junto com um pastor que é advogado, ele falou: pastor, na realidade essa parábola não é a parábola do filho pródigo. Essa parábola, na realidade, é a parábola do pai do filho pródigo. Porque toda a narrativa é sobre o pai. Todo o contexto histórico é sobre o pai. Todos os acontecimentos é sobre o pai. O desfecho da história é com o pai. E nós valorizamos um cara que arrebentou com a alma do seu pai, arrebentou com as emoções do seu pai, arrebentou com a história da família do seu pai, desmoralizou, levou ao descaso e deixou um velho em casa quebrado, arrebentado. E um advogado me chamou a atenção, ele disse: pastor, você sabia que, trazendo esse texto aqui no jurídico, a lei judaica diz que o primeiro filho, o filho primogênito, ele tem direito a 2/3 da herança. Guarda essa informação. E o outro filho só tem direito a 1/3. E eu quero lembrar com você, nessa parábola, que, não vou ler tudo, não dá, que o filho mais moço pediu para o pai, versículo 12, a parte da fazenda que lhe pertence, ou seja, 1/3, porque 2/3 é do mais velho. E o meu texto vai dizer, ganhando tempo, que voa, né? O tempo voa. O meu texto bíblico vai dizer que o pai dividiu a fazenda entre os dois. Não foi isso? Ou entregou só para o pródigo? O texto vai dizer que ele entregou para os dois. Que ele dividiu a fazenda entre os dois. E ele fez assim, diz o versículo 12, finalzinho do 12, diz que ele repartiu por eles a fazenda. 2/3, segundo a lei judaica, e segundo o meu colega advogado, que me chama a atenção, e filho de judeu também. 2/3
por irmão mais velho, 1/3 por irmão mais novo. E o pai ficou com o quê? Nada. Nada. Ele dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não precisava. Quando o pródigo, o esbanjador, o inconsequente, lembra da palavra pródigo? O desperdiçador. Quando ele pede a minha parte da fazenda, ele está dizendo a seguinte frase. A tradução psicológica, a tradução da alma dele significa o seguinte: ô velho, já que você não morre e que você vai demorar para morrer, me dá logo a minha parte, porque eu quero aproveitar a minha vida. Ou não? Ou não é isso que ele está falando? Porque herança é quando a pessoa morre, não é isso? Herança é quando a pessoa morre. Então, quando eu peço para o meu pai a herança antecipado, eu estou dizendo para o meu pai, já que você não morre logo, e você vai demorar muito para morrer, eu não quero esperar a sua morte. Eu quero resolver a minha vida. Eu quero a minha vida. Eu quero o que é meu. Algum momento, alguém pensou no pai? Não. Por que eu estou falando isso? Porque a conversa corre, né? Então, o pastor Sérgio, alguém perguntou para mim esses dias sobre alguns problemas familiares. Falou, pastor, você não vai pregar? Eu falei, não estou na escala, minha escala é lá na frente. Porque alguém disse que o pastor Sérgio estaria com a família arrebentada e que ia tirar um tempo para cuidar da família e que não ia pregar mais. Eu falei, misericórdia, irmãos. Pelo contrário, eu estou com mais força, estou mais ativo, estou mais forte, mais resiliente. Quando o vento passa numa palmeira e ela dobra, quando ela volta mais forte, com as raízes mais aprofundadas. Mais aprofundadas. Sou pai de 5 filhos, é comum que tenha problema. Seria incompreensível se não houvesse problemas. Teria alguma coisa errada. Porque são 5 cabeças, 5 mundos diferentes. É assim. E eu percebi no ano de 2024 e nos outros anos, na clínica também, os pais carregando culpa. Carregando culpa. Carregando um peso que não é seu. Existe uma coisa no psique que é tão forte, na carga emocional, ou na carga do peso das emoções, que a pessoa começa a ficar prostrada. Você olha, porque o nosso corpo fala, né? Diz o famoso Dr. Drauzio Varela, o corpo fala. Então a pessoa começa a andar assim, ó. Sabe o que é isso? Ela não está com problema de coluna. Ela não está com problema na musculatura. A cabeça está doente. O corpo vai acompanhando a doença da cabeça. E tem pessoas que andam assim, ó, catando moeda. Filho do rei, filha do rei, postura de soldado, peito para frente, barriga para trás. A nossa é meio difícil, né, Nilo? Mas vai um pouquinho. Filho do rei, filha do rei, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. O que é isso? E esse velho ficou lá. E eu falei, pastor, é verdade, meu amigo, né? Poucas vezes alguém falou sobre esse velho, sobre o pai do filho pródigo. Falei para ele, assim que eu tiver uma oportunidade, ainda não tinha acontecido nada comigo, aconteceu no mês de dezembro, né? O mês de dezembro foi tempestade, maremoto, terremoto, o que você possa pensar de ruim foi.
Mas eu aprendi um ditado nordestino que diz assim, que não há alegria que dure para sempre. E também não há tristeza que dure a vida toda. Uma hora passa. Uma hora passa. Tudo passa, até uva passa. Amém? Levanta a cabeça aí. Postura. Aqui acabam-se as transferências de culpa. E ficou o velho em casa. Todo mundo já conhece a história, estou só citando. O rapaz vai, o pródigo significa esbanjador. O que é que ele fez? Esbanjou tudo. Inconsequente, o que é que ele fez? Gastou tudo, até o último. E o nosso texto diz que ele não tinha amigos, porque o amigo era o dinheiro, e os amigos eram pelo dinheiro, ou os amigos eram através do dinheiro. Então ele não tinha amigos. Porque amigo, irmão, amigo, eu não consegui encher ainda uma mão de 5 dedos. Amigo. Eu tenho alguns. Você chegar assim e falar, cara, você não precisa nem acabar de falar a frase. O cara já fala para você, me dá a sua conta aí. Você nem termina de falar. O amigo, ele sente a dor do amigo. Amigo tem essa característica. Por isso que é difícil encontrar. Então, se você tem, guarda no peito. Guarda bem guardado. E a palavra de Deus diz que há amigos que são mais chegados do que o irmão. Tem coisas que eu falo com amigos meus, tem um aqui, 2 aqui, que é bem chegado, e outro deve estar me vendo em casa, que eu nunca falei para meus irmãos. Eu nem peço dinheiro emprestado, por favor. A liberdade é tão grande. Transfere tanto aí para minha conta. Tal dia eu te devolvo. A liberdade é tão grande. Eu não faço isso com meus irmãos de sangue. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que há amigos que são mais chegados do que o irmão. Só que esse rapaz não tinha. Exatamente. Esse rapaz não tinha, numa terra longínqua e distante. Uma coisa, esse pródigo, esse gastador, esse inconsequente, uma coisa ele fez bom. E você, pródigo, que está aproveitando da tua mãe, do teu pai, gastando o dinheiro da tua mãe e do teu pai, você que está me ouvindo nessa noite, ou aqui, ou na tua casa, ou que vai ouvir, você que é esse pródigo, pelo menos um bom exemplo, esse rapaz deu. Diz que ele foi para uma terra longínqua e distante. Então, já que você vai arrebentar tudo que seu pai e sua mãe construiu, pelo menos, cara, vai para longe. Vai para bem longe. Então, isso ele fez bom. O texto diz que ele foi gastar numa terra longínqua e distante. Mas chegou uma hora que acabou. E quando acabou, não é que acabou os amigos, ele nunca teve amigo. Que amigo não acaba. E ele não sabia trabalhar, porque na fazenda, lembra que ele é o pródigo? O pródigo não gosta de trabalhar. O pródigo é gastador. O pródigo é inconsequente. O pródigo não tem consciência. Então ele não tinha muita habilidade. Aprendeu a mandar. Aprendeu a dar ordens. Mas no trabalho, sabia fazer nada. A maioria dos inconsequentes hoje, que eu vejo filhos de irmãos e de irmãs, o irmão lutou a vida inteira para construir uma propriedade, para construir alguma coisa, e está lá o pródigo. De olho no que o pai e a mãe têm, gastando o que o pai e a mãe têm. E todos eles são um bico doce. Tem aquela fala mansa. Ô mãe, ô velho, sabe que eu te amo, né? Safado, né? Tem vergonha. Descarado, vai lá. De vez em quando ele até vem na igreja do pai e da mãe, para poder fazer uma média com o papai e com a mamãe. Tem vezes que até dá uma de crente, até fica no meio dos crentes. Até conseguir.
aquela tão esperada porta da esperança e aquele dinheirinho. Quando conseguiu, aí ele fala, eu caí de novo. Mas cai 1, 2, 10, 20, 30. Se você anda na calçada aqui e você cai esse tanto de vezes, você fica todo arrebentado. Não é normal cair tanto assim. A palavra de Deus, quando fala de cair, fala do justo. Fala que o justo cai 7 vezes. 7 vezes o Senhor levanta. E a 8ª, e a 9ª, e a 20ª. O justo. O ímpio, Deus tem um bom martelo para dar na mioleira dele, diz o salmista. O ímpio não tem moleza, não. Aí, esse cara foi trabalhar, cuidar de porcos. Vocês conhecem o texto. E a coisa apertou. A gente lê esse texto muito romântico, como fosse 2 semanas. Isso daqui foi pelo menos 3 anos. Para gastar essa grana toda aqui demora. No mínimo uns 3 anos. No mínimo, falando por baixo. Demora para gastar um dinheiro desse, gente. E mais do tempo que o orgulho não deixou ele voltar, foi trabalhar cuidando de porcos. A gente lê o texto muito romântico. Parece que ele cuidou de porcos só um dia, né? Diz que ele cuidou de porcos vários dias, não sei quanto tempo. E a fome foi apertando. E chegou um dia que já não tinha mais roupa, calçado, estava tudo rasgado, parecendo um mendigo. E ele queria comer a lavagem dos porcos. E deram uma bronca dele. Não pode. Aí é dos porcos. Você se vira para lá. Comida do porco não pode mexer, não. Aí o meu texto, o teu texto bíblico, diz que teve uma pequena frase que hoje nós chamamos de insight, mas diz caindo em si. O texto diz que caindo em si, ele lembrou. E ele disse, a frase áurea desse texto, ele disse, pequei contra o céu. E pequei contra a terra. Pecou contra quem? O céu. O que ele fez? Mandamento com promessa, qual que é? Opa! Vocês conhecem a Bíblia, hein? Glória a Deus. Mandamento com promessa, qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que Deus prolongue os teus dias sobre a face da terra e para que te vá bem. Então, a paternidade está ligada à honra. Quando acaba a honra, você que é pai, que é mãe, me escute. Acho que dá para me falar alguma coisinha, né? Depois de 5 filhos, 6 netos, dá para me falar qualquer coisinha. A paternidade, a maternidade está ligado à honra. Quando o teu filho, tua filha te desonrou, ele quebra o vínculo da paternidade e da maternidade. Daí, então, você é só o genitor ou a genitora dele. Por isso que não dá liga. Não dá liga essa massa. Não dá liga porque não tem a bênção do Senhor que dá liga. Você pode fazer o que você quiser. Pode montar negócio. Aí monta um negócio para o filho. Monta isso, monta aquilo. Dá ruim, vai dar ruim. Ele quebrou o vínculo da paternidade, da maternidade. O americano, com 18 anos, vai para a faculdade, da faculdade vai morar sozinho. Já quebra logo isso, já corta logo. O brasileiro, o cara está com 40 anos dentro de casa. Ou até mais. Então, o que aconteceu com esse rapaz aqui? Ele fez outra coisa boa. A primeira coisa boa que ele fez é que ele foi aprontar as deles bem longe do pai e da mãe. Diz que ele foi para uma terra distante e longínqua. Isso foi bom. Mas agora, tocado pelo Espírito de Deus, ele diz o texto que caindo em si, ele disse, pequei contra o céu. Opa! Olha o segredo aí. O problema dos nossos filhos, do teu filho, da tua filha, dos nossos filhos, não é com você, bonitão, bonitona, não é com você. Quando o teu filho, a tua filha te desonrou, ele pecou contra o céu. Ele pode te pedir perdão 300 vezes, ele não vai ser perdoado. Ela pode te pedir perdão 1 milhão de vezes, ela não vai ser perdoada.
O princípio é: pequei contra o céu, primeiro acerto com o céu, depois acerto com a terra. Porque Gálatas 6:7 diz que Deus não se deixa escarnecer. Pastor Sérgio deixa, pastor Francisco deixa, Nilo deixa, Manuel deixa. O irmão pisa na bola com a gente, ofende a gente, comete atrocidades com o nosso nome, fala coisas que eu fiz. Já me deram filho, já me deram outra esposa. Eu estou 40 anos casado, fiz agora. Já me deram não sei quantas esposas, já me deram não sei quantos filhos, já me deram tanta coisa. E eu queria achar, porque né, tem um pastor nosso aqui que ele não tinha filho, ele era doido para ter um filho, falaram. Ele falou: poxa, eu queria achar. Então essas coisas que fazem, e principalmente contra o ungido do Senhor, a pessoa deixa passar, ele deixa passar. Só que Gálatas 6:7 diz que Deus não deixa. Deus fica mais duro do que essa parede na sua frente, você não passa. Você vai querer passar e puf! Você vai querer seguir a tua vida, daqui a pouco puf! É uma parede de ferro. Diz que Deus não deixa. Sérgio deixa, Nilo deixa, Dirceu deixa, Samuel deixa. Mas Deus não deixa. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também tem a colheita, bonitão, bonitona. Tem a colheita. Agora, na hora da colheita, caiu em si, já sei o que eu vou fazer. Pequei contra o céu e contra a terra. Eu vou na casa do meu pai, e ele era bom de Bíblia, esse cara. Ele conhecia a lei. Esse pródigo conhecia a lei. Porque ele falou: eu quebrei o princípio da honra. Então eu perdi a filiação. Eu não tenho mais pai. Como eu não tenho mais pai, eu vou chegar na casa dele, que ele lembrou, na casa do meu pai, até os empregados têm uma vida boa, melhor do que a minha. Então eu vou chegar na casa do meu pai e falar para ele: pai, eu pequei contra o céu e eu perdi o direito de filiação. Então me recebe como um empregado. Nota 10, o pródigo. Esse caiu em si. Eu não tenho o direito mais de ser chamado seu filho. Eu não tenho mais o direito de usar o seu sobrenome, porque eu te desonrei. Eu perdi o direito da paternidade. Então me recebe como um dos teus empregados, já está bom. A parábola do pai e do filho pródigo, o pai representa Deus. Ele chega lá, todo sujo, arrebentado. O pai nunca mandou um investigador atrás dele. Poderia mandar, nunca mandou. Naquele tempo não tinha polícia também. Não igual hoje, mas tinha polícia. O pai poderia muito bem pagar um investigador e mandar correr atrás do filho dele e saber onde é que estava. Nunca mandou. Respeitou o direito de ausência dele. Pai do filho pródigo, um homem íntegro, de caráter. Tudo que o filho não tem, ele tem. Já que meu filho quer ficar longe de mim, eu não vou procurar saber dele, não vou saber de notícia de nada. Ele poderia, mas não fez. Mas quando volta, o rapaz diz que de longe ele já avistou. E quando o rapaz começa a falar, na primeira fala dele, o pai, que também conhecia a lei, o pai disse: esse cara caiu a ficha. Ele fala: pai, pequei contra o céu. Quando ele falou isso, não precisa falar mais nada, está resolvido o problema. O pai não deixou ele falar mais nada. Se ele chegasse lá falando: pai, eu pisei na bola porque eu peguei o seu dinheiro, eu gastei tudo, o pai não ia ouvir ele. Mas como ele falou a palavra certa, ele falou: pai, eu pequei, não foi contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Eu perdi o direito de filiação. A coisa mais preciosa que um filho tem é o direito de usar o nome do pai, a honra do pai. Eu perdi esse direito. Eu pequei contra o céu. Quando ele fala isso, o pai não ouviu mais nada, não deixa ele falar mais nada. Ele está falando, o pai não está ouvindo. Enquanto ele está falando, o pai busca um vestido, busca uma veste, coloca nele. Ele: pai, me recebe como um teu empregado. O pai não está ouvindo nada, o pai está dizendo: pega uma sandália, coloca no pé desse menino. Alguém limpa esse rapaz.
E ele está querendo falar, mas o pai não está ouvindo mais nada. A única coisa que o pai ouviu foi: eu pequei contra o céu. Está ótimo. O sonho de todo pai, de toda mãe crente é ouvir isso. Pai, mãe, eu reconheço que o meu problema não é com o senhor, não é com a senhora. O meu problema é com Deus. Quando eu desonrei o senhor, a senhora, eu desonrei a Deus. E eu quero me acertar com Deus. É o suficiente. Para mim, para você que é pai, que é mãe, está ótimo. Teu filho falar isso para você, está ótimo. É isso. Não precisa de mais nada. Não precisa de explicação. Mas aí vem o cara, que esse é o meu representante, e o pai todo alegre, feliz, manda celebrar uma festa, e celebra a festa, e vem o irmão, né? O irmão do filho pródigo. É eu. Agora está difícil a gente falar nome aqui, né? Porque a gente fala nome é complicado. Mas representa a cristandade religiosa, né? Não a cristandade da Bíblia. Tem duas cristandades. Tem uma que é bíblica e tem outra que é religiosa, que tem os seus proformes. Que se você não estiver dentro dos proformes, você não é crente. E o rapaz, todo cheio de direito, crente há muito tempo, vamos falar de mim agora. O que está acontecendo? Pergunta para os empregados. Ah, veio o teu irmão e o seu pai recebeu ele são e salvo e matou o bezerro cevado. Quando ele ouviu a palavra bezerro cevado, foi a morte para ele. Porque bezerro cevado é para matar para o rei. Bezerro cevado é para matar para o sacerdote. Bezerro cevado é para matar para quem está em extrema honra. É para fazer festa. É para honrar uma pessoa. Podia ter matado qualquer coisa, vai dar para esse vagabundo comer. Matou logo o bezerro cevado, o bezerro da honra. Isso foi a morte para ele. E diz que isso foi tão nocivo para ele, que ele não queria entrar na festa. E o pai saindo, diz o texto, por isso que é bom falar para crente, né? Estou falando, todo mundo está passando o texto na cabeça, já leram bastante. É legal falar assim. E diz o texto que ele, instando com o filho, ele não queria. Ele falou: meu filho, é justo a gente festejar, porque esse teu irmão, ele estava morto. Ele tinha morrido. Ele tinha perdido o direito de paternidade, ele estava morto. E quando ele reconheceu que ele pecou contra o céu, ele reviveu. Então é justo fazer festa. Mas nem assim ele queria entrar. E ele, representando o pastor Sérgio, ele dizia: eu estou na igreja há 40 anos, pastor Disseu, o senhor nunca fez um bezerro cevado para mim, não me honra, o senhor não me reconhece. Nunca perdi um culto. Nunca cheguei atrasado. Chego adiantado aqui. Agora chega esse desperdiçador, o senhor faz isso? É eu mesmo, o irmão do filho pródigo. E o pai falou para ele uma coisa que o advogado me chamou a atenção. O pai falou para ele: meu filho, era justo fazer isso. E outra coisa, tudo que eu tenho já é seu. Juridicamente, eu só tenho o direito de usos e frutos. Sabe o que é isso? O pai passa tudo para o filho e tem direito de usos e frutos. O pai falou: meu filho, tudo que eu tenho é seu, eu já dei. Mas ele ficou bravo exatamente por isso. Porque o bezerro cevado não era do pai, era dele. Apesar de estar em usos e frutos. É como um velho querer gastar o dinheiro, um velho que tem dinheiro, vamos falar aqui do nosso querido aqui, mais velho, que tem um patrimônio grande. E ele quer gastar, aí os filhos: não, vai gastar isso não. Por que os filhos falam? Porque é nosso. Ele não está preocupado com o prazer do pai. Está velho. Ah, vamos interditar então. Vocês não sabem o que é isso, né? O cara tem muita grana, faz um documento, fala que ele está com alguma demência, interdita.
É o que esse cara queria fazer com o pai dele. Por isso que eu estou falando que essa parábola é a parábola do pai e do filho pródigo. Porque esse velho, nós mesmos, nas nossas igrejas evangélicas, pouca gente fala dele, pouca gente lembra dele. E ele fala com o filho: tudo que eu tenho, juridicamente, já é seu. Porque o filho fala para ele: o senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. Olha, o senhor nunca me deu um cabrito para comer com quem? Com os meus amigos. Ele nunca chamou o pai para assar um cabrito e falou: ô velho, eu fiz um cabrito para a gente comer aqui, ó. Vou passar um tempo com você, eu vim te visitar, o que você gosta de fazer, velho? Eu vou sair com você hoje. Velho, você já foi no shopping? Eu vou te levar no... eu não aguento andar direito. Não esquenta a cabeça não, chega lá, eu vou alugar um carrinho daquele elétrico lá, você vai sentar e nós vamos andar aquele shopping inteiro. Nunca pensou em comer um cabrito com o pai. O cabrito era para quem? Os meus amigos. Para ele e para os amigos. Que diferença que esse cara tem do pródigo? Nenhuma. A diferença é que um esbanjou e o outro se apoderou. E o velho está largado, está sozinho. Eu não sei da mulher dele porque a Bíblia não fala. Provavelmente viúvo. Porque não fala em nenhum momento dela. Da senhora, mãe do filho pródigo. Ninguém se preocupou em gastar um tempo de comer um cabrito com ele. E eu quero finalizar por aqui dizendo assim: eu, pastor Sérgio, eu já pedi muitas coisas para o nosso pai. E eu pedi: o senhor podia me dar aquilo, né? O senhor podia me abençoar. Eu fiz voto, eu fiz desafio, eu fiz conquista, a hora da vitória, 12 dias, agora foi janeiro, né? 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Eu fiz toda essa... Vou falar de mim, tá? Para não ofender você. Eu fui para o monte, eu desci o monte. Sabe para quê? Porque eu queria os meus cabritos, o meu carro, minha casa, minhas coisas. O cabrito era para mim, para os meus amigos. Eu nunca tinha pedido para o Senhor, até esses dias, um cabrito para comer com Ele. Eu quero finalizar por aqui. No ano de 2025, eu já pedi o meu. Um cabrito. Se o senhor quiser dar um bezerro, vai ser melhor ainda. Mas o próximo cabrito, e palavra de filho do rei é igual ao do rei. O próximo cabrito, Senhor, é para comer com o Senhor. Porque até agora, até esse ano de 2024, os meus cabritos foram para comer comigo e com os meus amigos, no máximo a minha família. Então eu não tenho diferença nenhuma desse irmão do filho pródigo. Que esse 2025, vamos falar: Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu não pequei contra o irmão que eu falei mal, que eu difamei, que eu inventei calúnia, Senhor. Crente inventando calúnia de outro crente. Eu não pequei contra a terra, Senhor. Eu pequei foi contra o céu. Então, nesse ano de 2025, Paulo vai dizer que nós devemos fazer deprecações, não é isso? Que é lembrar com consciência. Aquela oração com consciência. E uma delas dizer: Senhor, quando eu difamei o meu irmão e a minha irmã, eu não pequei contra o meu irmão e a minha irmã, contra o pastor Disseu. Eu pequei foi contra o céu. É sério isso. Sério isso. Então, um ano da gente começar dizendo: primeiro eu reconheço que eu pequei contra o céu. E muitas vezes, Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque as coisas que eu faço de vez em quando não são coisas de filho de Deus, não.
Os irmãos falam muito de demônio, de satanista, disso, daquilo, de bruxo, isso aqui. Eu acho tudo normal, irmão. Eu acho normal o bruxo ser bruxo, a bruxa ser bruxa, o feiticeiro ser feiticeiro. Eu acho tudo normal. O pessoal fazer trabalho, fazer despacho, eu acho tudo normal. Os governos fazerem sangue, cortar a cabeça para ter poder, tudo isso eu acho normal. Não acho nada estranho. Ou seja, eu não acho estranho o diabo ser diabo. Agora, o que eu acho estranho é o que Jesus falou. Eu escolhi vocês 12. E um de vocês é um diabo. Então, eu não acho estranho o diabo ser diabo. O que eu acho estranho é o irmão, a irmã, querer ser um diabo. Não. Eu vou deixar passar. Senhor, eu pequei e fui contra o céu. Me arrependo. Eu vou usar esse direito de filiação. João capítulo 1, 11 em diante. Veio para o que era seu povo. Eles não receberam. O Senhor disse: Sérgio, se você me receber, eu vou te dar o direito, mais do que Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou te dar o direito além da promessa. Eu vou te dar o direito de filho. Você vai ter o poder de ser chamado filho de Deus. Usemos bem esse poder. Somos filhos. Vamos nos portar como filhos de Deus nesse ano de 2025. Se você quiser fazer juntamente comigo, eu te convido a ficar de pé comigo. E nós vamos falar assim: Senhor, passou, e é o Deus da misericórdia, é o Deus do alongamento, é o Deus que espicha, que estica, é o Deus que se compadece. Mas nós vamos dizer: Senhor, até hoje eu gastei os meus cabritos com os meus amigos, e o Senhor, o próximo, eu vou festejar com o Senhor. Ô pastor, mas como é que eu vou chamar Jesus para festejar com Ele? Vocês perderam, nós perdemos a melhor oportunidade agora no presente de Jesus. E eu desafio essa igreja aqui. O próximo presente de Jesus, você tem 11 meses para juntar. 11 meses, hein? Você vai dizer assim: Senhor, esse cabrito que o Senhor me der, não é para comer com meus amigos, não. Esse cabrito agora é para comer com o Senhor. Mas como é que eu vou comer com Jesus? Ele fala: então, todas as vezes que você fizer para um dos meus pequeninos irmãos, para mim, vocês estão fazendo. Então eu chamo aqui a atenção a nós, irmão do filho pródigo, chamo a minha atenção primeiro, porque essa palavra primeiro foi para mim, e se não servir para mim, não serve para vocês. Para que nós façamos o melhor. Não é sua culpa, meu irmão, não é sua culpa, minha irmã, não é culpa do pai. O pai ficou lá. Não carrega a culpa que não é sua. Você, mamãe e papai, ensinou os teus filhos. Ou você ficou na sua casa bebendo, fumando, usando droga, fazendo tudo errado na tua casa, dando mau exemplo para os seus filhos. Foi assim? Tenho certeza que não. Tenho certeza que vocês fizeram o melhor. Então, o texto de Ezequiel, capítulo 18, diz que quem comeu uva verde é que vai embotar os dentes. O texto lá, leia na tua casa depois, diz que a responsabilidade é pessoal. Não carrega a culpa que não é sua, minha irmã, meu irmão, minha irmã, não carrega a culpa. É ele, é ela, entrega, ora e entrega. Pastor, será que está orando pelo seu filho? Não, não estou. Por que você não está orando? Porque eu já orei. Eu já orei, falei: Senhor, assim, assim, assim. Se o Senhor quiser matar e levar, se o Senhor quiser salvar e deixar, o que o Senhor quiser, eu recebo com ações de graças. Então eu já orei. Está orando? Não, não estou. Porque é para descansar. É para orar e descansar. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente e descansar. Quero orar com você nessa noite. Pai, nós te agradecemos. A tua palavra é a verdade e a tua palavra permanece para sempre no céu. Nessa parábola e nessa palavra de reflexão, nós tomamos consciência de muitas coisas hoje, Senhor. Realmente foi um assunto para tratar em família, e obrigado por essa família estar reunida aqui. A tua palavra diz que
no teu filho crente Abraão serão benditas todas as famílias na terra, e nós entendemos que é esta família aqui, gerada através não de semente humana, mas uma família gerada através da semente santa. Então essa família é bendita, Senhor. E é junto com essa família que nós nos arrependemos de muitas coisas, Senhor, que nós deixamos para trás, junto com o ano de 2024. E agora nesse novo ano, nova chance, vida renovada, um amanhecer renovado, as misericórdias renovadas. Concede-nos, Senhor, nos dons do Teu Espírito, discernimento, sabedoria, Senhor, inteligência espiritual, para que nós possamos, Senhor, fazer o melhor. E com gratidão, nós chegarmos ao final deste ano, com a meta que é a mesma, que é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso objetivo é o mesmo de 2024. O alvo é Cristo. É ser semelhante ao Teu Filho, capacitados pelo Teu Santo Espírito. É o meu clamor nessa noite pela Tua igreja, pela minha família aqui na terra, por essa família maravilhosa, por esses irmãos maravilhosos, alguns deles mais chegados do que irmão de carne. Eu Te louvo por cada amado, cada amada que está aqui, que está na sua casa, que essa palavra, Senhor, possa ainda continuar falando, e nas reflexões do meu amado irmão, da minha amada irmã, o Senhor possa continuar falando e trazendo clareza à Tua palavra, trazendo luz à Tua palavra. Eu os abençoo, cada família aqui representada, no nome de Jesus Cristo. Entrego, Senhor, cada família, cada oração que foi feita, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E já crendo, como crente Abraão, que ainda contra a esperança, ele creu em esperança, com a esperança do céu, com a esperança do nome todo-poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos concede, Senhor, neste ano, como nós acabamos de falar, as bênçãos sem medidas, que seja esse cabrito, que seja o novilho, que seja o que o Senhor colocar em nossas mãos, que nós possamos ter essa consciência de comer com a Tua mesa. Nós Te louvamos e Te agradecemos, é no nome bendito de Jesus Cristo. Passei só um pouquinho, tá? Desculpem se eu passei uns minutinhos. Deus abençoe.